Aqui. Para mim já começou a gravação, tá? Você também está gravando, pronto. Boa aula, gente. Deus abençoe, capacite e inspire Amém. vocês. Obrigada. Aproveite que Indiara é top, viu? Ela é super ocupada. Hoje ela só veio aqui mesmo pela amizade, né, Indy? Que bom. Vamos Exatamente. aproveitar. Olá, boa noite, Olá, boa gente. Tudo noite. bem? Tudo bem? Meu nome é Indiara, eu sou Indiara Rosa. Eu sou professora, né? Eu tenho formação em História, em Letras, né? Também sou especialista em Antropologia e em Libras, docência e intérprete, né? Eu atuo fazendo acessibilidade para as pessoas na universidade, né? Com estudantes surdos que não usam língua de sinais, e também faço assessoria de comunicação para eventos e atividades acadêmicas, enfim. Bom, hoje é a convite de Thaís, né? Thaís Campos. A gente vai conversar um pouco, né? Compartilhar sobre estratégias, né? De como fazer a acessibilidade para estudantes, para pessoas surdas oralizadas, né? Que não usam a língua de sinais, né? Então, hoje no nosso país, a gente tem muitas pessoas, né? Mais de 10 mil pessoas que são identificadas com algum tipo de surdez, né? A tendência de acordo até pela Organização Mundial da Saúde e alguns órgãos de pesquisa que trabalham sobre a questão da acessibilidade para pessoas surdas, né? A tendência é que esse número aumente gradativamente, principalmente, né? Entre pessoas jovens, né? Há, há um excesso de várias informações, de vários mecanismos que têm aumentado esses quadros de surdez, né? De perda auditiva, de forma moderada e até mesmo avançada. Então, eu creio que é muito importante, gostaria de parabenizar, primeiramente, né, a Igreja Adventista, porque está tendo essa preocupação de pensar a perspectiva da surdez, né, de uma forma diversa, né? Então, assim, pensar que existem várias pessoas surdas, pensar que o trabalho de vocês precisa atender, né, dialogar, né, a palavra de Deus com todas as pessoas de várias formas possíveis e usando estratégias. Então, assim, dentre até do que a própria palavra coloca, né, os dons do Espírito Santo, né, um deles é a ciência, né? Então, eu creio que estudar é uma estratégia, é um dom da ciência. A gente tem que usar a ciência a nosso favor, né, para as coisas boas, para aprender, né, para divulgar o conhecimento. Então, vamos dialogar um pouco aqui, né, sobre essas ferramentas, né, sobre essas estratégias de acessibilidade para esse público. Bom, eu vou disponibilizar, vou fazer o compartilhamento aqui do material, vocês vão me dando um retorno se estão conseguindo visualizar, tá certo? E a gente vai conversando. No meio da nossa conversa, vocês podem interromper, fazer perguntas, interagir. Eu creio que a aprendizagem também é por esse é, papel, assim, né? De diálogo, de transmissão, de comunicação, e não apenas só ouvir. Até porque existem várias formas da gente aprender, tá? Então, por favor, não fiquem todo mundo quietinho aí, com as janelinhas fechadas, vamos interagir, tá certo? Bom, eu vou abrir aqui. Vocês conseguem ver a apresentação? Pronto, vocês conseguem ver a apresentação aí? A gente me dá um ok. Tá dando para ver, não. E agora?
Ainda não. Tá Sim, escuro. aqui está dando para ver, tá ok. Ah, ok. Muito obrigada. Eu já compartilhei. Me disseram ok aqui no chat. Pronto. Então, vamos lá. Então, já apresentei meu nome, quem sou, né? Vamos lá. Então, o primeiro ponto para a gente pensar, né, sobre pessoas surdas oralizadas é a gente pensar sobre a perspectiva da surdez, que essa surdez ela tem uma diversidade, né? E o que é que diz a lei em termos? Quem é pessoa com deficiência auditiva? Quem é pessoa surda profunda? O que é que a lei diz, né? Então, o artigo 2º da lei, né, e o decreto 5626 de 2005, que é um decreto que vai sustentar a lei 10.436, que é a lei de Libras, considera a pessoa surda aquela pessoa que tem perda auditiva, compreende e interage o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da língua de sinais, ou não, também, né? Então, a pessoa com surdez, né, vai ter aí diversas formas, né? A maior parte das pessoas que são utentes da língua de sinais vai usar a estratégia da língua visual. Mas existem aquelas pessoas que vão ter essa perda auditiva ou vai ter uma surdez moderada e até profunda que não utiliza a língua brasileira de sinais, né? E aí tem um parágrafo único que diz o seguinte: considera-se deficiência auditiva a perda bilateral nos dois ouvidos, parcial ou total de 41 decibéis ou mais aferida por exame de audiometria. Então, o que é esse exame, né? O exame, alguém aqui já fez exame de audiometria? Eu não. Já, Então, eu já fiz. já fez, né? É importante que a gente insira na nossa rotina um exame de audiometria, assim como a gente faz outros exames na nossa vida, né? Que a gente não espere aparecer nenhuma manifestação de uma perda auditiva. Por quê? Porque quanto mais cedo a gente vai fazendo esse acompanhamento da nossa saúde auditiva, assim como a gente faz o coração, como a gente faz de outros órgãos, a gente vai percebendo como é que está essa calibragem da nossa percepção auditiva. Então, primeiro a gente precisa entender como é que acontece essa surdez. Então, aqui a gente tem um aparelho auditivo, né? A nossa parte do aparelho auditivo, e a gente costuma dizer no campo, né, das discussões de pessoas com deficiência auditiva, de surdez severa ou moderada, que nós temos 3 ouvidos. Por quê? Porque a gente tem aqui, nesse compartimento, a orelha externa, na figura, está aí apresentando, né? Nessa orelha externa, é essa parte que a gente tem essas cavidades, né? Justamente para evitar a poeira, a poluição, é o que a gente fala que é a nossa proteção do nosso aparelho auditivo. A gente tem a parte de orelha média, que é onde tem aqui essas ramificaçõezinhas e esses órgãos pequenos aqui, como o martelo, o labirinto, que é esse labirinto aqui, ó, que é um dos canais que tem a pessoa quando tem aquele problemazinho de zumbido no ouvido, que tem tontura, é a partir quando tem uma ruídozinho nesse canal aqui, né? Nesse canal. A gente tem um tímpano. Então, essa orelha externa, ela faz a parte de proteção, capta o som. A segunda, que é chamada que é a orelha média, né? O meio do ouvido, é a parte chamada de transmissor. Então, a gente tem os órgãos bem pequenos, o órgão mais sensível que a gente tem aí é o martelo, que é ele que fica fazendo a vibraçãozinha, né? Quando o som passa para a cavidade ocular. E aí a gente tem a terceira parte, que é essa parte mais profunda, que tem esse caracolzinho aqui, que é chamado nervo auditivo, né? E a córnea. Então, aqui é uma parte que é a produção da linguagem, é a parte da compreensão dos termos. Então, assim,
Como é que a gente configura qual é o tipo de perda auditiva? Existem 3 tipos comuns de perda auditiva, não é níveis. Os níveis vocês vão ver daqui a pouco. Então, a perda auditiva pode ser condutiva. O que é essa condutiva? É quando é nessa parte aqui do meio, né, do aparelho auditivo. Então, na passagem do som que tem alguma ruído, algum empecilho, alguma barreira, alguma parte que não funciona aqui, ó, do martelo, do labirinto, que aí é chamado de perda condutiva. Ou Indiara, pode... Oi? o slide não está passando, está só na primeira página aí, na primeiro slide. Oh, peraí, deixa eu ver aqui. O meu tá aparecendo normal. Tá aparecendo aqui a parte da lei, né? Deixa eu sair e voltar aqui de novo para ver se o que é que aconteceu. Obrigada por ter falado. Eu vou transmitir aqui novamente. Conseguem perceber agora? Sim, agora apareceu. Ok, Isso. está ótimo agora. Então, como eu estava explicando, a gente tem, né, esses 3 compartimentos dentro do nosso aparelho auditivo. Então, esse ouvido, que é chamado orelha externa, que é essa parte de proteção, é a parte que vai fazer aqui todo o esconderijo que a gente fala, né? Por isso que tem essas cavidades. A nossa orelha, ela tem essas cavidades para realmente que o som circule aqui entre as cavidades e também evitar que qualquer coisa entre no nosso ouvido, né? Inseto, poeira, sedimentos, né? Enfim, a natureza é perfeita, né? Verdade. Então, a parte, quando eu estava falando aqui, né, do tipo de perda auditiva, que pode ser condutiva, né? Então, quando é condutiva, é quando a gente tem um erro na passagem do som. E esse erro pode ser entre a orelha externa e a orelha média, que é onde tem esses órgãos pequenininhos aqui, o tímpano, o martelo. Como é que pode ser causada essa perda auditiva, né? São diversas formas, inclusive pode acontecer no nascimento a má formação da parte externa. Por exemplo, crianças que nascem com essa parte aqui tampada, né? Tem a parte toda perfeita na cavidade interna do ouvido, mas a parte externa tampada, ou com obstrução, ou com um nódulo. Pode acontecer. A perda auditiva condutiva também pode ser causada muito por excesso, né, de cuidado. Por exemplo, os médicos sempre orientam, né, que a gente não pode introduzir qualquer material no nosso ouvido. A gente que tem o hábito de pegar assim, ó, a caneta, né, tirar essa parte do bocalzinho aqui e coçar, palito, Verdade. né? Verdade. Então, são fragmentos que você pode, no canal auditivo, você pode romper, quebrar esse material lá dentro e ficar. Outra, uso excessivo do fone de ouvido. Então, por exemplo, eu oriento sempre, principalmente para o pessoal, né, adolescente, jovem, que gosta de usar o fone de ouvido, aqueles com a partezinha bem que introduz na cavidade ocular. Esse é o pior fone que tem. Por quê? Esse aqui que eu estou usando, ele só encaixa na parte da orelhinha aqui. Mas tem uns que chegar, ele é fininho, introduz assim, ó, que fica só aquele botãozinho do lado de fora. Ele esteticamente é lindo, Verdade. mas existem um risco muito grande, porque quanto mais introduzido na parte, né, da cavidade ocular, mais é o risco. E quando as pessoas ouvem com fone, né? Tem gente que ouve com fone e você está do lado, você está ouvindo o Dá que a para pessoa ouvir, está verdade. ouvindo. Então, a percepção, essa membrana aqui que a gente tem, ó, chamada de o tímpano e o martelo, que são 2 membros bem miudinhos no nosso ouvido, é muito sensível. Então, assim, por isso que deve-se evitar o uso excessivo de fone de ouvido no volume alto,
som graves, né? É importante quem trabalha em ambientes ruidosos usar abafador de som. Por exemplo, eu atendo uma pessoa que ela é uma pessoa surda oralizada, que ela se descobriu pessoa surda já com 45 anos de idade, porque foi no ambiente de trabalho. Ela trabalhava com maquinário ruidoso, e no ambiente de trabalho as pessoas falavam com ela e falavam assim: ô, gente, fulana, tu tá surda, é? Não tá ouvindo? Só quando ela saiu da empresa, foi para outra empresa e fez um exame de audiometria, foi que saiu e percebeu que ela realmente estava com surdez. Então, por isso que é importante a gente fazer um exame de audiometria, né, com uma certa frequência, né? Principalmente quem trabalha em ambientes ruidosos, quem trabalha com show, quem trabalha com coral, é importante, trabalha com aparelho sonoro, né? Microfone, bateria. É muito importante fazer um exame de audiometria de forma regular. Então, a gente entendeu aqui sobre o tipo de perda auditiva condutiva, que é nessa parte da condução do som. E aí tem a perda auditiva neurosensorial, que é a perda auditiva que ela acontece mais na parte da orelha interna, que é essa última parte aqui que eu estou mostrando, que tem um caracolzinho. Então, por quê? Porque aqui é onde tem a compreensão da fala, a produção do som e a percepção de distinguir o que é que você está ouvindo para mandar, né, para a parte do nosso cérebro que vai fazer a produção da linguagem, a compreensão dos signos, né? Então, essa perda auditiva neurosensorial também pode acontecer em situações de trauma, né? Que é muito comum, um acidente, batida, né? Então, várias situações que a pessoa, uma doença degenerativa pode acontecer também. E a terceiro tipo de perda auditiva é a perda auditiva mista, que é a perda auditiva mista, que é a mistura das duas condições. E é comum a gente perceber que as pessoas nós, de forma geral, seres humanos, nós iremos ter uma perda auditiva ao longo da vida, faz parte do processo humano. Algumas pessoas não. Tem pessoas que chegam com 90, 100 anos com a percepção auditiva perfeita, né? Que não tem nenhum dano, ouve bem, mas ao passar do tempo, é comum ter uma perda auditiva já condicionada à idade. Isso é normal. O que tem acontecido na nossa geração é que isso tem aumentado e antecipado em decorrência desses tipos de uso excessivo, como eu expliquei, de introdução de equipamentos, de coisas para limpar, ou o excesso de cera também, o ouvido que você nunca limpa, não faz a limpeza da parte, né, da orelha, então vai acumulando resíduos, vai acumulando secreção. Crianças, né, meninas que usam cabelos cacheados, né, que tem cabelo black, tipo o meu, a gente costuma usar bastante creme. Os cabelos que são compridos, usa muito creme, então creme hidratante corporal, então isso tudo acumula na cavidade aqui da orelha, e se a gente não tiver uma limpeza de uma forma frequente, com um algodãozinho mesmo na orelha, na parte, né, externa, fazendo um algodão, um pouquinho de álcool, ou com água mesmo, com algodão umedecido um pouquinho, né, limpando, e depois o algodão seco, esses resíduos vão acumulando junto com as células mortas da nossa pele e também pode causar infecção, pode causar otite e outras questões que levam à perda auditiva. Todo mundo entendeu até aqui? Sim, sim. Vou ver aqui se vocês falaram alguma coisa. Boa noite, sim, sim. Ok, deixa eu passar aqui. Estão conseguindo ver o slide? Sim. Pronto. Aí aqui eu trago um gráfico mostrando ao demonstrativo da perda auditiva no exame de audiometria. O exame de audiometria não vem com esse slide, esse gráfico, né? Com essas imagens. Ele vem só o gráfico ali com a linha e dizendo, com o laudo, quando é bem feito, dizendo qual é a perda auditiva, né? Qual, em termos de números, qual é a perda auditiva que a pessoa vai ter em termos de decibéis, que é a capacidade de ouvir o som.
Aqui no gráfico eu trago as imagens, né? Por exemplo, essa parte verde, audição normal. O que é considerado uma audição normal? É aquela percepção, por exemplo, eu estar aqui conversando com vocês, e se vocês estiverem aí na cozinha de vocês, e uma torneira estiver pingando, vocês conseguem observar essa gotejar da água, ou um passarinho tocando de longe, ou cantando de longe, ou um tic-tac do relógio. Isso é uma percepção de audição normal, saudável, né? A perda auditiva suave é aquela que a gente já deixa de ter essas percepções de coisas mais desses ambientes, né, naturais ou sussurros de conversa. E aí a gente vai aumentando. Aí, com o laranja mais escuro, tem a perda auditiva moderada. Por exemplo, quando eu expliquei sobre perda auditiva condutiva, que é na passagem do som, causada por fone de ouvido, introdução de material, é costumado ter a pessoa começar a ter perda auditiva moderada ou até grave, que é essa aqui, ó. Quando é considerada uma perda auditiva grave? Quando a pessoa não consegue ouvir um aspirador de pó, não consegue ouvir um cachorro latindo, porque os animais, né, principalmente o cachorro, eles têm um som, um latido que vai do estridentezinho, né, ou principalmente quando ele está bravo, né, megafone. Então, quando a pessoa já está aqui na perda auditiva chamada moderada e grave, você precisa ter uma atenção ainda maior, principalmente para que essa perda auditiva, se ela for gradativa, aumentando, você usar estratégias, começar a aprender a usar estratégias que você não fique com barreira na comunicação, né? E aí a gente tem perda auditiva grave, que é esse de vermelho, né? Que é quando você não consegue perceber um telefone tocando, né? Quando não consegue perceber instrumentos, música, né? Até a profunda, que é as pessoas surdas, que é chamado de surdos profundo mesmo, que não conseguem perceber nem ruídos assim estridentes, como moto, né? Avião, né? Um tiro, só mesmo quando é a percepção visual. Então, essa imagem é legal para a gente perceber como é que a gente vai decaindo as informações auditivas conforme a perda auditiva que a pessoa pode ir tendo. E aí a gente tem, quando a gente identifica, então a gente já identificou como é que uma pessoa pode se tornar pessoa com surdez profunda, moderada, a gente já identificou os tipos de surdez, agora a gente entra para identificar, para fazer acessibilidade, como é que eu vou fazer os marcadores chamados identificações legais. Bom, é comum quando a gente vai fazer evento, quando a gente vai fazer um card, quando a gente vai dar uma palestra num ambiente virtual, enfim, a gente sempre coloca ali, né? Faz o card, olha, vai ter acessibilidade em Libras. Perfeito, bota as mãozinhas em Libras. Mas quando a pessoa surda não usa Libras, o que é que a gente utiliza, né? A gente precisa promover a acessibilidade e informar essa pessoa. Então, existe um manual chamado o Manual de Normas Técnicas de Regulamentação, né, NBR, que é o 9050. Esse manual 9050, ele traz sobre todas as deficiências, quais são as identificações legais que existem. E quando a gente trata de pessoas surdas que não são utentes da língua de sinais, qual é as marcações legais que existem? Então, tem esse símbolo da orelhinha cortada, que é um símbolo internacional de pessoa com deficiência auditiva, que pode ser usado como adesivo de carro, pode ser usado como reserva de lugares e por aí vai, né? Identificação de vagas, enfim. A gente tem esse símbolo de sistema de audição assistida para identificar que aquele ambiente ou aquela pessoa utiliza alguma estratégia de sistema sonoro amplificado, como cabines de amplificação sonora, né? A gente tem esse OC, que é legendas abertas, né, que é uma sigla em inglês. Então, essas legendas ocultas, né, é quando a gente, por exemplo, está assistindo um vídeo no YouTube, vocês podem fazer essa experiência, e você clica lá na configuração, você vê se ele tem esse OC, significa
que aquele vídeo ele é acessível com legenda, só que a legenda está oculta. E você pode abrir ou ocultar essa legenda quando você quiser. E aí a gente tem essa legenda, o CC, que é um símbolo também em inglês, que é a representação da legenda quando ela já vem automática em algum material que você está fazendo. Os controles de televisão, né, alguns, e até nas configurações de streaming que você usa de filmes, já tem essas marcações de uso de legenda para quando a gente vai utilizar, mesmo que sejam legendas em português. Bom, aí a gente parte para alguns tipos de recursos acessíveis, né? Então, se essa pessoa não utiliza, né, língua de sinais, ou se tornou surda por uma situação de um trauma, ou pela idade, como é que eu vou incluir essas pessoas? Se eu vou fazer um evento, uma palestra, como é que eu forneço informações, né, para essa pessoa, para esse irmão que eu vou levar a palavra, para um culto, para um treinamento, como é que eu faço? Primeiro é a gente saber quais são as formas de convivência dessa pessoa. Essa pessoa ela tem acesso à tecnologia. Hoje, a tecnologia, a gente tem alguns recursos de acessibilidade chamado tecnologia assistiva, que tem alguns aplicativos, alguns sistemas gratuitos, né, e que já vem na configuração de alguns celulares. Às vezes a gente não presta muita atenção, porque a gente às vezes não precisa utilizar por alguma forma, mas se você futucar na configuração do seu celular, você vai perceber, tem uma imagem de um bonequinho, que é o símbolo da acessibilidade, e ali você vai ter configuração para aumento de letra, transcrição de voz, né? Vai ter para leitor de tela, para pessoa cega, e por aí vai. Então, quais são os recursos de acessibilidade hoje chamados da tecnologia assistiva que tem para essas pessoas? Existe esse primeiro aqui, que é um colar, que é chamado receptor colar indutivo, que ele pode vir nesse formato de colar, ele pode vir no formato tipo um clipezinho assim, ó. Não tem aqueles microfones de lapela que a gente usa para fazer live, fazer palestra? Então, pode ter eles que você conecta aqui na roupa, como um microfone de lapela, ou uma bolinha, tipo um ímã. E esse receptor, ele funciona o quê? Você coloca na pessoa que está ministrando a palavra, né? Por exemplo, você vai fazer um culto, e no culto tem um irmão que tem um aparelho desse, você vai para um congresso, você vai informar que vai ter o congresso, vai fazer essa parte toda de acessibilidade, se planejar. Primeira coisa é isso, né? Se eu vou fazer uma palestra, uma formação, um evento grande, eu primeiro preciso consultar quem são as pessoas que vão estar nesse evento. Então, a gente vai ter intérprete de Libras, mas a gente tem 2 irmãos que não usam Libras e são pessoas surdas. E aí, mas eles usam uma tecnologia que é um receptor. Como é esse receptor? Pode ser em vários formatos, pode ser uma bolinha, pode ser um colar. Como é que funciona? Coloca na pessoa que vai ministrar a palavra, o curso, e a pessoa aciona aqui. Tudo que você fala, ele funciona como um microfone de lapela. Tudo que você fala vai transmitir o aparelho auditivo que a pessoa está usando. Esse receptor polar indutivo, que eu trago o exemplo aqui, ele é de uso muito particular, né? É caro, Indiara, alguns são de modelos bem caros, mas tem alguns modelos já acessíveis. Mas a gente também tem estratégia de utilizar de uma forma, por exemplo, mais acessível, né? E sem ser exatamente um receptor indutivo, usando um fone Bluetooth. Por exemplo, eu tenho um fone Bluetooth que não tem fio. Então, você pode conectar aqui, ou eu tenho o microfone lapela. Na igreja, tem só o microfone lapela. Então, o que é que eu posso fazer? Se eu sei que tem um irmão, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o microfone lapela, vou ligar o Bluetooth e eu jogo a informação para o celular do irmão. Em diário, o irmão vai acompanhar no celular como?
Aí ele pode utilizar um outro aplicativo, esse aqui, esse verdinho chamado transcrição instantânea. O que é esse aplicativo? Esse aplicativo vem já na configuração dos celulares Android, e ele é um aplicativo gratuito, ou você pode baixar no Play Store, né? Você olha lá, transcrição instantânea, ele vai estar esse verdinho. Eu estou indicando este, porque este é um dos que tem a capacidade de transcrição dele é bem fiel e ele tem ampliado, melhorado bastante a produção do texto. Então, o que é que funciona? O que é que acontece com esse aplicativo? Você vai lá, baixa o aplicativo, liga o microfone aqui, liga no Bluetooth e conecta no telefone do irmão. Tudo que você estiver falando, por exemplo, eu falo assim, abra a palavra em João, capítulo 1, versículo 3. Ele vai escrever exatamente o que você está falando. De forma que, quando a pessoa não conseguir compreender o que você está falando auditivo, na percepção auditiva, ela vai compreender na forma escrita. Ele funciona dessa forma, tá vendo? Eu estou falando aqui com vocês e o aplicativo está transcrevendo exatamente o que eu estou dizendo. Apareceu, Margarida, alguma notícia do sumido? Não. Alguém está falando aí no... Sim, mas tenta ligar. Oi, gente. Alguém falou aí? Alguém está com o microfone aberto. Indiara, repete novamente o que você falou, qual é o aplicativo, transcrição? É esse verdinho que está aí na tela, chamado transcrição instantânea. Ah, sim, obrigada. Então, aqui, ó, tudo que eu estou falando, ele é um dos aplicativos, certo? Então, o que eu estou falando, ele vai transcrever. Qual é a questão que eu preciso para usar esse aplicativo? Eu preciso estar conectado na internet. Ele é um aplicativo leve, é um aplicativo que não é pago. Então, você pode instalar no seu celular ou ensinar que a pessoa instale no celular dela. Então, se eu estou em um congresso, num culto, então, você vai pedir que a pessoa abra a transcrição e o que você estiver falando vai estar transcrevendo. É uma estratégia. A outra estratégia que eu tenho, por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp, né? A gente usa muito grupo de WhatsApp. Então, no grupo do WhatsApp, às vezes o irmão faz um áudio, a pessoa faz um áudio. Olha, gente, amanhã a gente vai fazer o culto, ou a gente vai fazer o ciclo bíblico, tal hora. Dá um monte de informação em áudio. Só que no grupo eu tenho uma pessoa com deficiência auditiva. Eu tenho uma pessoa com surdez profunda que não acessa esse áudio. O que é que eu vou fazer? Então, tem esse aplicativo aqui, ó, de transcrição de áudio de WhatsApp. Ele vem com esse nomezinho aqui mesmo, e quando você bota lá para baixar, ele vai aparecer esse A com esse microfonezinho aqui. Você vai ativar no seu celular, ele vai funcionar como um chatbot. Então, quando você uma pessoa mandar um áudio para o grupo, a pessoa pode pegar aquele áudio, jogar no chatbot e ele vai transcrever tudo que a pessoa falou naquele áudio. Então, é outra ferramenta que tem para conversas de WhatsApp, para a pessoa, né, não ficar alheia ao que você está falando, que as pessoas estão falando num grupo, né? Aí a gente tem alguns aplicativos também que têm ajudado no aumento do som. Então, eu mostrei dois aplicativos de transcrição, que é falar e transformar em texto. E tem outros, vários aí que vocês vão ver também, gratuitos, na Google, na plataforma da Google, tem muitos aplicativos que usam. Tem o Google Docs, que eu vou fazer um experimento aqui para vocês verem. Aí a gente tem outros aplicativos, que é esse aqui embaixo, um verdinho e esse azul, que eu trouxe dois de exemplo, que são os aplicativos de ampliação de som. O que é que esse aplicativo faz? Esse aplicativo ele vai funcionar como se fosse um aumento da capacidade do som, tirando ruídos ou identificando sons de ruídos. Como é isso, Indiara? Ele é um aplicativo que a pessoa que
não ouve bem, né? Vai, ou tem uma perda auditiva grave ou moderada, vai instalar. E aí, deixa eu abrir um aqui no meu celular. E aí você vai habilitar o som que você quer que ele faça, né? Preciso estar conectado com o fone. Por quê? Porque o fone de ouvido vai estar conectado no celular e o celular ele vai funcionar como captador, né? Como se fosse uma transmissão sonora para o fone aqui diretamente para o ouvido da pessoa. Esse aplicativo, esses tipos de aplicativo de amplificação sonora, ele é indicado para pessoas que têm perda auditiva leve e moderada. Não é indicado para as pessoas com perda auditiva profunda. Por quê? Porque a pessoa vai botar o fone de ouvido aqui e não vai ter condução nenhuma de som. Então, por exemplo, uma pessoa que tem perda auditiva de um lado só, ou tem perda auditiva moderada, que ela ouve 50% no ouvido direito e ouve 60% no ouvido direito. Ela vai conectar vai baixar o aplicativo, conectar o fone e vai instalar. Na hora que estiver, por exemplo, num evento, num congresso, o que a pessoa vai estar falando lá, ela vai estar sendo direcionado o som para o ouvido dela através do fone. E aí ela vai conseguir captar de uma forma mais legível para as pessoas, para compreender o que a pessoa está falando. Então, é um amplificador de som, ele é indicado principalmente para as pessoas, como eu falei, né, para as pessoas que têm perda auditiva leve e moderada, não é indicado para perda auditiva profunda, e ele também pode ser utilizado com aparelho auditivo. Indiara, minha mãe tem perda auditiva e ela já está usando um aparelho auditivo, que é aquele aqui da orelhinha. Se eu colocar essa amplificação de som no celular, ela vai utilizar, ela vai conseguir compreender? Vai, porque ela já está com o aparelho auditivo, o som vai ser colocado pelo fone e vai ampliar essa capacidade de compreender o que está sendo dito. O que a gente precisa esclarecer com o uso dessas ferramentas? Que ao construir um evento, um congresso, que tem pessoas que são surdas e que não usam língua de sinais, e que vai utilizar esses recursos de acessibilidade, de tecnologia assistiva, é importante falar com as pessoas que estão ministrando o evento, os palestrantes. Olha, temos pessoas que estão inscritas, que vão utilizar essa e essa estratégia para conseguir compreender, para não acontecer coisas deselegantes. Por exemplo, a pessoa está lá palestrando e a pessoa está aqui usando o celular para compreender a palestra e ser corrigida no meio da situação. Olha, você está usando o celular e falta de respeito, a palestra aqui falando, e, na verdade, a pessoa vai estar usando para usar algum desses recursos de tecnologia assistiva. Então, é importante ter esse diálogo, essa preparação, ensinar as pessoas a usarem os aplicativos. Os aplicativos são muito fáceis de usar, mas todos esses que eu estou mostrando aí. Por quê? Porque são aplicativos que são disponibilizados de forma já nos programas, né, dos telefones, já nas plataformas digitais. Então, por exemplo, o WhatsApp, ele já tem a possibilidade de você fazer o áudio digitado, que é o quê? Você faz o áudio e ele vai digitando para você. Eu sempre oriento que, no caso de transcrição, a gente, antes de enviar a transcrição, a gente dá uma olhadinha no texto, olha se não saiu alguma palavra equivocada, algum termo errado, alguma pontuação errada e envia. Mas são recursos bem fáceis de utilizar e acessíveis. Outra forma de estratégia aí no caso mais na compra de equipamentos, né? Se for comprar um equipamento, existe um exemplo aqui que eu trouxe, esse aparelho aqui chamado de sistema de frequência modulada, né? O que é isso? É um aparelho que, por exemplo, está conectado ao som da igreja, ele funciona como se fosse uma transmissão de frequência para microfone sem fio, que usa na igreja. Só que ele vai fazer
essa frequência de som para o aparelho auditivo que a pessoa vai estar usando, entendeu? Então, é um equipamento que pode ser comprado para utilizar, mas, assim, é mais indicado que, antes disso, faça teste, faça experimentos com outras estratégias que possa atender de forma até mais acessível, né? Sem precisar de uma pessoa para estar ali montando, desmontando. Eu sempre indico isso. Quanto mais independência as pessoas tiverem, mais acessível é. E a outra forma é uma forma para processos digitais, né? Eventos online, cursos, capacitações. Por exemplo, a gente está usando essa plataforma aqui, e nessa plataforma tem a possibilidade de colocar a legenda. Então, tudo que eu vou estar falando vai estar sendo transcrito pela legenda instantânea. Eu sempre recomendo que existem algumas plataformas, eu não vou fazer divulgação aqui de plataforma, né? Mas, assim, sempre usem mais de uma plataforma para vocês terem noção de qual a plataforma que oferece melhor recurso de legenda instantânea. Porque as legendas vão sendo alteradas, tendo uma capacidade de compreensão melhor, de forma instantânea, a escrita de forma mais correta, mais coerente, com os termos coerentes, né? E, de novo, sempre oriente, né, quem está fazendo um evento ou produzindo a palestra, ou o curso, ou criando, de que ofereça antes a instrução para a pessoa que vai assistir. Que às vezes o evento é online, o evento é online, a pessoa vai conseguir acessar porque tem legenda. Mas você antes orientou, fez um cardzinho, como é que eu ativo a legenda? Olha, irmãos, a gente vai fazer o evento, a gente vai fazer um curso, vai ter a opção, vai ser pela plataforma tal, que a legenda é instantânea, pode ser a legenda em português. Para ativar a legenda, você faz isso, vai nesse ponto, ativa esse item, porque é uma forma que a acessibilidade precisa ser instruída, porque senão as pessoas têm o recurso e não sabem utilizar, né? Outra forma, a questão do uso das legendas é para a produção de audiovisual. Então, eu vou fazer um vídeo que eu vou postar na plataforma, no canal do Instagram ou do YouTube, do meu evento, do meu agrupamento. Então, se eu vou postar o vídeo, se eu vou produzir um vídeo, é importante eu pensar na legenda, eu pensar no contraste da legenda. Por exemplo, se eu faço um fundo do vídeo todo vermelho, né? Eu não posso botar a legenda na cor preta ou vermelha, porque não vai destacar. Eu sempre tenho que pensar a legenda com destaque de cor, com recorte. Mas essa letra ficou muito grande. Letras que são muito desenhadas não são acessíveis. Por quê? Porque na hora da legenda, a legenda precisa ser rápida e precisa ser no tempo da fala. Se eu coloco letras muito desenhadas, muito enfeitadas, ela dificulta a compreensão da leitura no momento que eu estou ali, preciso acompanhar em tempo real. Porque as pessoas que estão ouvindo, mesmo que ela não preste atenção na legenda, ela vai estar ouvindo, vai estar confortável. Mas e a pessoa que só está acompanhando tudo em português? Essa legenda precisa ser clara, precisa ter uma fonte adequada, a espessura da fonte precisa ser adequada, precisa estar com um contraste adequado. Então, assim, é importante que a gente visualize, porque senão você faz um material achando que ele está sendo divulgado para todo mundo e ele até tem ali a legenda, mas não está acessível para todo mundo, tá? E um dado importante, os materiais com legendas hoje são acessados também por pessoas ouvintes. Por quê? Porque às vezes eu estou em um ambiente que eu não estou conseguindo ouvir, não posso ouvir o áudio, ou eu tenho que botar no baixo, ou estou com, enfim, um ambiente que não preciso botar o som, não posso botar o som. Então, as pessoas preferem fazer usando a legenda. Eu costumo ver muito vídeo na internet usando a legenda, porque para mim é mais confortável. Às vezes eu não gosto da música de fundo, às vezes a música de fundo está muito alta, está desconfortável, ou eu estou em um ambiente que eu não posso
colocar o som alto, estou sem fone, então eu vou preferir assistir com a legenda. Então, é uma acessibilidade que acompanha todas as pessoas, muitas pessoas, inclusive. Alguma dúvida até aqui sobre esses recursos? Alguém colocou aqui, gosto muito da legenda instantânea da Skype, mas não gosto do YouTube, pelas recorrentes erros de ortografia, Paula. Exatamente, Paula. E a legenda instantânea do Skype, a única observação que eu faço é que a fonte não é muito legal, porque eles colocam a letra muito miudinha. Eu tenho gostado muito da legenda do Google Meet, porque a tradução é muito boa e a percepção de termos em inglês, de gírias, de metáforas, sai bem certinha. Muito interessante a questão do contraste. Deixa eu ver mais alguém aqui. Isso. Ok, não tenho muitas dúvidas disso aí. Então, alguém tem alguma dúvida sobre essa parte de recursos? Vou avançar. Bom, aí tem a transcrição também por Google Docs. O que é isso? Essa transcrição por Google Docs eu recomendo muito para situações que você tem que transcrever uma reunião, uma normativa, né? Por quê? Porque você vai falar, vai botar a transcrição lá, ativar no microfone e ele vai escrever exatamente o que está falando e vai sair no formato de documento. Você organiza tudo direitinho em formato de documento e envia aquilo para um material ou coloca numa ata. É uma estratégia também. Se der tempo, eu mostro aqui para vocês como é que faz. Então, pensando então sobre as estratégias, né, sobre ferramentas, a gente vai pensar agora sobre orientações atitudinais. O que é isso? Não adianta nada eu ter aplicativos, eu usar de algumas estratégias, eu fazer um vídeo muito bom, com a legenda acessível, com contraste legal, com a percepção visual legal, porque isso é importante também. Não é porque as pessoas não usam Libras, não usam a língua de sinais, que eu vou fazer um vídeo todo cheio de poluição, muito visual também. Por quê? Porque existe um cansaço visual também para as pessoas que não usam Libras. Porque se eu preciso prestar atenção visualmente, então eu preciso que essa informação visual ela chegue de forma clara e objetiva. Mas não adianta nada eu ter todas essas acessibilidades em termos de aplicativos e material e as atitudes trazerem barreiras que impedem essa pessoa a ter a comunicação, a acessibilidade. Então, aqui vai algumas orientações, chamadas orientações atitudinais. Então, o que é isso? Sempre que for interagir com uma pessoa surda oralizada, utilize alguma estratégia de tecnologia acessível e fique de frente para a pessoa, de modo que ela possa fazer a leitura labial e expressões, captar o som da sua voz com o aparelho. Então, o que é isso? Se eu vou conversar, principalmente para reuniões de grupo, orientação, se eu vou dar um conselho, se eu vou fazer uma escuta participada dessa pessoa, se eu vou dar um ensinamento, né, um curso bíblico e tal, a pessoa vai tirar uma dúvida. Sempre que eu for falar com essa pessoa, eu vou me direcionar para essa pessoa, né, olhar de forma bem clara, eu vou tentar me posicionar de frente, porque é uma coisa tão simples, mas é comum. É comum a gente estar conversando com a pessoa e a pessoa está respondendo de cabeça baixa, assim, ó, ou mexendo no telefone, ou fazendo anotação. Aí a pessoa vem, sim, eu queria tirar uma dúvida aí do curso que você deu, ou uma instrução que você falou ali no versículo da Bíblia, e a pessoa, sim, pode falar aí, irmã, qual foi? Ah, foi ali em João, tal. Aquilo que você está falando, pode ser que, se você não estiver olhando para a pessoa, para que ela consiga fazer uma leitura orofacial da sua boca, das suas expressões faciais, pode se perder, né? Então, é importante fazer essa percepção, é importante saber qual é a estratégia que a pessoa usa, né? Então, se eu estou com pessoas que são mais idosas, normalmente não vai utilizar muita estratégia de acessibilidade
de aplicativos, de celular. Então, qual vai ser o meio de comunicação mesmo? Ela vai tentar olhar para você, ela vai olhar para você, ela vai se inclinar. Então, a pessoa falou com você tentando inclinar, então, se ela inclinou esse lado aqui, significa que ela vai ouvir mais pelo lado esquerdo. Então, você tente direcionar a voz para aquele lado, né? De forma também que não fique uma coisa desconfortável, né? Não grite. A pessoa surda tem a percepção que não está compreendendo você. O grito ou expressões faciais exageradas traz um desconforto e um constrangimento para a pessoa, além de criar um ambiente aparentemente agressivo e de irritabilidade. Tipo assim, você está ouvindo? Não sei o quê. A pessoa faz uma pergunta e você responde, tentando dar uma resposta de forma muito altiva, falando muito mais alto, né? Com as expressões fortes, né? Então, apontando de forma muito incisiva, né? Então, tem que ter um cuidado nessa forma aí, como gesticular, de como falar, porque pode trazer um constrangimento para a pessoa, né? Então, em vez disso, fale. Epa, em vez disso, fale pausadamente, atenção com a articulação da voz, fale com entonação, direcione o som para o lado sensorial mais ativo da pessoa, ou utilize alguma ferramenta de apoio, que pode ser um celular, pode ser uma imagem, né? Você pode apontar, né? Então, se a pessoa está tendo uma dúvida de uma coisa que você falou em uma formação, ou qual é o termo da música de cântico, do hino que você falou. Então, pegue o material, né, circule, aponte, né? Se não tem aquele material visual, busca material visual ali rapidinho na internet, coloca. Se eu vou preparar uma palestra, pense em trazer elementos visuais, né? Então, assim, tem a legenda? Perfeito. Mas se além da legenda, se eu estou colocando lá um hino, um louvor, que fala sobre perdão, que fala sobre amor, então tragam elementos visuais que facilite a compreensão da pessoa. Porque aquilo que ela não conseguir compreender na modalidade escrita do português, ela também vai pegar pela capacidade visual que você trazer em algum elemento, algum material que você for produzir. Outra orientação sobre essa percepção atitudinal, deixa eu passar aqui, pronto, é sobre essa comunicação corporal, né? Então, quando eu vou falar, não bloquear a área da boca, com a mão, por exemplo. Mas, Indiara, quem é que vai falar bloqueando a mão na boca? É muito comum. Por exemplo, você está numa conversa com a pessoa e você fala, é mesmo, irmã? É verdade. Ou você bota a mão no rosto, ou você arruma demais o cabelo, né? Você tá falando com a pessoa e você fala, é verdade. Ó, isso aqui que você apoiou aqui. Você empata a pessoa de ver a percepção da sua boca ou da expressão facial que você está fazendo. Evite falar e escrever ao mesmo tempo. Fale sempre de forma direcionada. Então, essa coisa de fazer anotação, né? Ou eu estou ministrando um curso, então eu viro, faço uma anotação e estou falando ao mesmo tempo. Né? Eu viro de costas e falo, eu vou pegar um objeto e falo alguma coisa. São movimentos corporal que eu faço que pode fazer uma barreira na comunicação com essa pessoa. Outra orientação é o seguinte: para chamar a atenção da pessoa surda, faça uma sinalização visual, acenda e apaga a luz, ou até toque no ombro de leve, mas jamais dê um cutucão com força, ou um tapa agressivo, tipo bater, né? Fazer um cutucão, né? Não, nada. Ah, é porque a irmã não ouve. Não ouve, então eu vou fazer uma estratégia visual, né? Se eu estou numa sala cheia e eu quero chamar a atenção das pessoas, tem alguém ali que eu não está conseguindo perceber que eu vou começar a dar uma instrução, que eu vou começar uma dinâmica, eu acendo e apago a luz, né? Eu pego o celular, ligo a lanterna, faço um movimento, eu uso o slide que está passando para fazer algum movimento de luz, né?
ou com o corpo mesmo, eu faço alguma estratégia visual, né, com as mãos, de forma que chame a atenção. A outra coisa é evite permanecer em frente a janelas ou fontes de luz, pois o reflexo pode obstruir a visão. Então, se você está numa posição, por exemplo, né, que eu estou ali num púlpito, né, num altar, fazendo alguma fala, né, e eu estou na frente de uma janela que a luz está estourando, dependendo da tonalidade da cor da pessoa, principalmente a cor da roupa, pode dar um estouro de luz, que isso atrapalha, embaça, dificulta ver também. Isso vale muito na perspectiva visual. Use imagens para fazer referências bíblicas ou temporais. Por exemplo, se eu estou fazendo uma formação, né, e eu estou falando sobre o povo, né, do Egito. Então, eu tenho que trazer referências visuais daquele povo daquela época. E eu preciso marcar isso no meu material de forma que fique claro. Por quê? Porque se eu falo de um povo e eu trago imagens que são desse contexto, vai dar uma confusão, né? Então, assim, eu preciso fazer marcação temporal também por meio das imagens. Como é que eu faço essa marcação temporal? Se eu estou falando de mulheres da Bíblia, né? Então, eu vou botar uma foto de uma mulher hoje com alguma irmã, né, do grupo com a Bíblia na mão? Não. Se eu estou falando de mulheres da Bíblia, né? Então, eu vou trazer referências visuais daquele contexto. Isso é muito importante, porque as referências visuais, para tudo que fizermos, né, tanto para a comunidade surda, que é o utente da língua de sinais, e também para as pessoas surdas que não usam língua de sinais, precisam estar contextualizadas. Por quê? Porque o recurso visual é mais uma estratégia de comunicação. Então, eu preciso usar o recurso assertivo, dando entonação do que eu estou falando com a imagem do que está aparecendo. Cuidado com o uso de metáforas e expressões com sons parecidos ou ditados populares. Dê exemplos claros e contextualize. Por exemplo, eu estou no meio de uma fala e eu falo alguma coisa que dê conotação de palavras repetidas, né? Então, essas palavras repetidas pode a pessoa não compreender, ou metáforas, né? Ah, não sei o quê, a vaca foi para o brejo. No meio da coisa eu falo assim, mas a vaca foi para o brejo. Então, você precisa explicar, dar o contexto o que isso significa. Porque na percepção auditiva, pode ser que a pessoa ouviu metade, pode ser que a pessoa não compreendeu como é que aquela frase entrou no meio do que ela estava ouvindo, ou no meio da escrita da transcrição. Então, se eu falo alguma metáfora, se eu falo alguma expressão, ou algum trava-língua, alguma coisa assim, eu tenho que explicar por que eu falei isso, por que isso quer dizer. Porque na transcrição que a pessoa for ler, ela vai falar, tá falando normal, daí a pouco viu uma coisa assim estranha. A pessoa ouvinte que você está falando, ela vai compreender o sentido do que você disse e vai rir, e vai achar engraçado, vai compreender, vai sacar. Algumas pessoas, nem pessoas. E isso, gente, é não só para o público, pessoas surdas que não usam língua de sinais e pessoas surdas que usam língua de sinais. Isso, hoje em dia, a gente precisa ter muito cuidado com contextos de falas, ditados populares e metáforas, porque também abrange o público autista. Tem coisa que você fala para as pessoas autistas e elas vão entender exatamente da forma literal como está sendo dito. E aí pode chegar em casa, né? Meu Deus, a irmã ou o pastor falou tal coisa assim, eu achei tão estranho, eu disse isso, porque vai compreender exatamente como está falando, certo? Então, essas são algumas formas, né, de a gente pensar sobre barreiras, né, atitudinais, de formas de que eu falar, a forma que eu falo, a forma como eu preparo o meu material, também pensar em como isso pode estar acessível para as pessoas, também na forma de falar, na forma de conduzir, de me comunicar, e do que eu preparo, como eu preparo para as pessoas. Alguém tem alguma dúvida? Quer contribuir com alguma coisa?
Deixa eu olhar aqui o chat. Vou precisar sair, mas a aula de tecnologia assistida está muito boa. Dicas importantíssimas, devem ficar atentos a isso. Depende, meu bem, porque meu avô é cego e surdo, era só gritando mesmo com ele que eu ouvia. Algumas pessoas, principalmente as pessoas, mas é que as pessoas que não tiveram essa convivência em ambientes ou com estratégias mais acessíveis, né? Ela vai usar do que é a estratégia de dentro de casa mesmo. Mas, assim, se eu estou em um ambiente que eu estou convivendo com aquelas pessoas, num ambiente religioso ou de um evento, né? Você não vai chegar dando com tucão, né? Então, vai ter as formas sutis de como chegar, como chamar atenção, né? E, claro, a gente vai adaptando a cada pessoa, mas a forma corporal e a expressão de como eu faço isso, né? Dependendo de como. Às vezes as pessoas com deficiência auditiva, pessoas surdas que não sinalizam, já tem uma barreira comunicacional imposta, né? E passam pela mesma situação, porque a surdez não é uma deficiência visível. As pessoas surdas que sinalizam, né, elas são percebidas pela sinalização, né, pela sinalização das mãos, corporal, facial, expressão facial. Mas as pessoas que não usam Libras, a percepção da surdez é ainda mais difícil. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas falam, oralizam, falam o português de uma forma compreensiva. Algumas pessoas surdas que falam, vai falar com um processo, né, mais anasalado, porque como a gente fala o que a gente ouve, então se eu não estou ouvindo, então eu vou ter uma perda auditiva, eu vou perder aquelas palavras, a questão fonética, né? Então eu não vou falar com muita clareza, eu vou falar exatamente como eu estou ouvindo. Mas, por exemplo, como eu dei um exemplo de uma pessoa que eu atendo, ela se tornou pessoa surda já aos 45 anos. Então, ela já tinha a fluência de falar, né? No português normal, ela fala muito bem. Então, as pessoas duvidam que ela é uma pessoa surda. Por quê? Porque a surdez é uma deficiência que não é visível, é uma deficiência oculta. Então, assim, por isso é mais ainda, às vezes, desafiador trazer estratégias que as pessoas sintam-se acolhidas e confortáveis sem um constrangimento, né? Então, é preciso a gente pensar bastante nessas barreiras comunicacionais, nessas estratégias, né, para comunicação acessíveis, porque está cada vez mais comum também ter pessoas surdas e com alguma perda auditiva de forma gradativa. Então, gente, muito obrigada, né? Eu encerro aqui. Aqui está o meu e-mail e meu telefone, WhatsApp, qualquer questão que eu possa ajudar, entre em contato. E eu queria abrir, que Iti, muitíssimo obrigada. vocês abrissem aí. A Thaís apareceu. Estava aí, né? Eu vou colocar aqui. Obrigada. Olha, eu estava ouvindo e estava assim encantada. A aula foi maravilhosa. Tenho certeza que todo mundo que assistiu aqui teve grandes ideias aí, porque eu sei que a gente, como está no Ministério dos Surdos, que a maioria aqui está no Ministério dos Surdos, a gente sempre pensa no surdo que usa Libras, né? E, inclusive, aqui na minha igreja, a gente tinha um surdo que não usava Libras. Ele até sabia Libras, mas ele não gostava. E ele se afastou do ministério porque ele não se sentia incluso no nosso ministério. Porque a gente só era como se, não sabe Libras, então ele ficava meio que de canto. A gente não soube incluir ele nas atividades, a gente não deu assim um espaço, um lugar de propriedade, né? Um lugar de fala para ele. Depois que ele saiu, foi que eu vim entender, né? Então a gente precisa dar lugar de fala a essas pessoas surdas que estão no direito de utilizarem a língua que elas quiserem. A gente aprende que a Libras é a língua natural do surdo, mas nem todo surdo aceita a sua língua natural, né? E está tudo bem, é o direito que ele tem, né? A língua não deve ser imposta.
e também ele foi criado num ambiente todo ouvinte, né? Então, assim, eu entendo ele. Então, a gente precisa estar aberto para essas pessoas que vão chegar na nossa igreja e nos espaços públicos onde a gente vai estar, porque isso não se aplica só à igreja, mas na sociedade em geral, no seu lugar de trabalho, na faculdade, na escola, enfim, em qualquer ambiente, a gente tem que pensar nessas pessoas que vão chegar, que são surdas e que optaram por outros meios de comunicação, né? Então, foi muito bom, foi muito esclarecedor. Thaís, como eu falei no início, né? Há uma perspectiva aí, né? Por conta desse uso excessivo, a gente tem um excesso de informações, né? Então, há dois dados muito importantes que a gente precisa se preparar, né? Quem trabalha com acessibilidade, quem trabalha na parte de produção cultural ou trabalha em alguma área, seja de anunciar o evangelho, enfim, em outra religião, quem gosta de trabalhar com o público atraído tem que estar atenado a essas questões. Há um dado de que haverá um aumento de pessoas com deficiência auditiva no Brasil, e essa deficiência auditiva, principalmente com a perda auditiva moderada por conta de uso de aparelhos, né, de fone de ouvido, como eu expliquei no anterior, e também de deficiência visual. Então, é importante que a gente se prepare, né, no sentido de acompanhar essas tecnologias assistivas, acompanhar essas discussões e pensar na inclusão de uma forma, como o Thaís coloca, né, de uma forma ampla, né? Então, sempre tem uma forma, uma estratégia da gente acolher. Alguém perguntou aqui por que deficiência visual, né? Porque eu não é minha área de atuação, né? Mas a gente trabalha com colegas que é desse ramo, né? A deficiência visual, porque a gente está tendo muito contato com o uso de telas. E o uso, a luz das telas, né? O brilho das telas, ela provoca um ressecamento na nossa retina, né? E aí, com isso, não sei se vocês já perceberam, a perspectiva é sempre aumentar o grau, né? Ter sensibilidade à luz por conta da luz da tela, né? Então, a deficiência visual também, né? Por conta disso, né? O ressecamento dos olhos, da retina e por aí vai. Aí vai ser outra aula que Thaís vai chamar alguém para discutir sobre essas questões. Eu vou pausar aqui a gravação e